Bom dia, bom dia! Hoje é dia de devocional. Dia de estarmos aqui e compartilhar sobre o devocional Forte e Corajosa. Esse que é o queridinho das meninas, devocional Forte e Corajosa. Se você ainda não adquiriu, vai no link da minha bio e adquire o devocional, porque ele tá muito bom. Bom dia, gente! Marcela! Nave, teu nome como é mesmo? Ou tu sempre fala comigo e eu não sei, tu tá sempre aqui e eu queria aprender teu nome. Hoje é dia do devocional, coloca aí teu nome pra eu aprender. Vamos esperar aí as pessoas entrarem mais um pouquinho. Tudo bem com vocês? Bom dia, Edna, quanto tempo? Tudo bem, Edna? Como é que você tá? Tudo na paz? Hoje nós vamos falar sobre uma coragem extravagante, uma força extravagante. Lia, tudo bom, Lia? Saudade de você. Como é que você tá? Me diz aí. Tudo na paz de Deus, por aí em Fortaleza. Bom dia, Rochelle. Que bom ter você por aqui. Bom dia, é dia de devocional hoje. Dia da gente compartilhar um pouco sobre mulheres que tiveram um temor extravagante. E me conta aí, você já tem o devocional? Quem não tem, escreve aí. Vou adquirir, ainda vou adquirir. Eu não tenho ainda. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o devocional, não sei se vocês conhecem da Bíblia, a Sifra e a Puá, que foram duas parteiras no tempo do povo egípcio. Alguém conhece essas duas mulheres incríveis? Tudo bem, Kaline? Tudo bem, Julie? Como faço para adquirir? Rochelle, você pode entrar no link da minha bio e pedir que manda entregar na sua casa. Tem tudo no link da bio. Você entra e vai lá adquirir meu material, aí tem o devocional. Tem uns linkzinhos lá. Bom dia, Cineide. Bom dia, gente. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Então, quem não adquiriu ainda tá perdendo essa bênção. E você é intimada a adquirir, porque ele tem abençoado muitas mulheres, além de ser lindo, né? Ele tem abençoado muitas mulheres. E hoje nós vamos conversar sobre um temor extravagante. Sobre duas mulheres que tiveram uma força, uma coragem tão grande, exatamente porque elas tinham muito temor a Deus. Essa parte tá na parte do devocional, onde eu falo sobre mulheres extravagantemente fortes e corajosas. Elas tiveram algo assim tão extraordinário que elas tiveram o nome delas escrito na palavra de Deus. E foram as duas parteiras da época do Egito. O que aconteceu? Naquela época, o inimigo já usando o faraó, porque sabia que viria, o inimigo já sabia o mover no reino de Deus, que viria um libertador para o povo de Israel, que estava escravo no Egito. Ele simplesmente manda as parteiras matarem todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Ou seja, como o inimigo sabia que viria um libertador para salvar o povo de Israel, ele já queria exterminar a geração de homens que iria nascer naquele tempo, exatamente porque ele é assim. Ele não sabe todas as coisas, mas ele vê o movimento no reino espiritual e ele quer destruir o propósito de Deus. Assim também é na sua vida. Quantas vezes você já está bem pertinho assim de receber uma bênção de Deus e ele vem tentando te derrubar com todas as forças para você desistir do propósito do Senhor? Porque ele vê o mover dos anjos em seu favor, ele vê o trabalhar de Deus e ele vem com algo assim muito duro para tentar te derrubar, porque ele não quer que você seja abençoada com o projeto de Deus e com o propósito de Deus.
Por isso que nós temos que estar muito atentos e ter um temor a Deus tão grande, estar conectadas com o Senhor, para que a gente não desista do propósito de Deus, que a gente não se entregue aos projetos de Satanás quando Deus tem algo grande a fazer na nossa vida. Olha o que aconteceu com elas. Faraó chegou para Sifra e para Puá, que eram as parteiras, que eram chamadas para os partos do povo hebreu. E o que eles faziam? Ele ordenou que elas matassem os meninos que nascessem das hebreias, os homens, os meninos do sexo masculino. Ou seja, as meninas eles deixavam nascer e os homenzinhos que nasciam eram para ser mortos na hora do parto. Só que Sifra e Puá tiveram um temor extravagante. A Bíblia diz que elas temeram ao Deus de Israel. Elas temeram ao Deus de Israel. E aí, olha, eu vou ler aqui para vocês o que elas falam, o que diz o texto da Bíblia. Diz, olha como o texto de Êxodo fala. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Elas responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Gente, que coisa forte essa. Elas foram contra a lei, a lei não era uma lei, mas a ordem do faraó. E naquela época, ir contra a ordem do faraó era morte. Era morte, mas elas não tiveram medo do que o homem poderia fazer a elas, mas elas temeram o que o Deus eterno poderia fazer a elas. Então, que coisa tremenda. Joelma, bom dia. Luciene, bom dia. Jéssica, Ivanusa, bom dia, gente. Bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês. E a gente tá falando sobre as parteiras Sifra e Puá, que foram extravagantemente fortes e corajosas. Elas temeram a Deus e não obedeceram o que o faraó tinha dito para elas, para matar os bebês do sexo masculino que nascessem das hebreias. E o que aconteceu? O povo hebreu ia se multiplicando cada vez mais. Isso também era um temor do faraó, porque o povo estava ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Mas o diabo sabia que iria vir um homem libertar o povo de Israel, o povo hebreu que estava ali preso no Egito, estava escravo do Egito. E quantas vezes nós estamos escravas de uma situação, nós estamos passando por uma situação difícil e estamos perto de receber nossa bênção e o inimigo vem com uma proposta indecente, vem fazer algo porque ele vê, como eu falei há pouquinho tempo atrás, para quem entrou agora, ele vê o mover de Deus na nossa vida, ele vê os anjos trabalhando ao nosso favor e ele sabe que nós seremos mais do que vencedores e sairemos da escravidão dessa situação. Às vezes é uma escravidão financeira, às vezes é uma escravidão de um problema no casamento e você está precisando da mão de Deus e Deus vai agir e você desiste, se separa, ou então você está ali esperando uma promessa do Senhor e você desiste e aí você abre mão do que Deus tem para você, para viver aquilo que você quer, porque você não teve paciência de esperar. E o inimigo às vezes se manifesta de forma muito mais forte. Aparentemente, você diz assim, meu Deus, eu tô esperando por isso, parece que tá piorando. Pode ter certeza que é Deus que tá bem pertinho de se manifestar. Quem crê diz amém. Quem já passou por uma situação dessa? Quem já passou? Eu vivi. Muitas vezes, quando eu tô perto de receber uma bênção muito grande, o diabo vem com propostas indecentes pra mim. E se a gente não permanecer, a gente vai entrar na do diabo e vai perder a promessa de Deus. E assim Sifra e Puá foram mulheres tementes a Deus. Elas não deixaram que os bebês morressem, elas não mataram, elas tiravam os bebês das hebreias
E elas foram sábias. Quando o faraó chegou para ela, eu estou passando por isso. Pois é, não desiste. Não se entregue. Seja obediente a Deus e temente ao Senhor. Porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E elas fizeram o quê? Elas deixaram os bebês nascerem. Os do sexo masculino também. E quando o rei as chamaram para conversar. Por que vocês fizeram isso? O povo está crescendo. Eu não dei ordem a vocês. Aí elas disseram assim, olha, faraó, é porque as mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente pensa que vai lá para fazer o parto, elas já tiveram os bebês. E aí o que foi que aconteceu? Ela livrou o povo de Deus. Ela livrou o povo de Deus. E aí Deus abençoou o povo. E o povo se multiplicou. E o povo se multiplicou. E aí se tornou um povo forte. E Deus veio libertar o povo do Egito, através da vida de Moisés. Bom dia, Tiana. Bom dia, gente. Débora. Bom dia. Eita, entrou um monte de gente, mas eu não... Bom dia, quem foi entrando. E aí, gente, é isso. Aí eu venho uma reflexão. Elas tiveram muito temor a Deus, muito. Como está o nosso temor ao Senhor? A gente procura agradar a Deus e fazer a vontade dele? Olha o que Mateus 10, 28 diz. Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenho medo de Deus. Tenho temor a Deus que pode destruir no inferno tanta alma como o corpo. Jesus disse isso para a multidão e para o povo. Elas temeram mais a Deus do que o que Faraó podia fazer. O que Faraó podia fazer a elas? Matá-las. O corpo dela, mas o espírito e a alma delas seria resgatado para a eternidade. E aí, quantas vezes a gente perde a bênção de Deus por causa dos nossos desejos, por conta de coisas materiais, e a gente não teme ao Senhor. Livinha, bom dia. Mirna, bom dia. Riana, bom dia. Gadita, não sei como é seu nome, bom dia. E aí Sifra e Puá temeram muito mais a Deus do que o que Faraó podia fazer. Mesmo sendo escrava do Egito, mesmo vivenciando situações de dificuldade ali no Egito, elas não fizeram o que o Faraó tinha mandado, matando as crianças. Elas obedeceram a Deus, temeram ao Senhor. E elas sabiam que Deus iria livrá-las, mas muito mais se não livrasse a vida delas. Elas temeriam mais ao Senhor do que o próprio Faraó. E aí a pergunta para vocês, a reflexão é o seguinte. Nós sabemos que dias ruins virão. Sabemos que dias ruins podem estarmos vivendo. Então eu quero fazer dois paralelos. Um eu já comecei a fazer. Quantas vezes você troca a bênção de Deus? Você permanece escrava de uma situação porque não acredita na bondade que Deus vai fazer na sua vida, naquilo que Deus tem de bom para fazer em você, através dessa circunstância. Troca a bênção de Deus por um prato de lentilha do Satanás, pela escravidão do Satanás, que vai trazer morte para a sua vida. Quantas vezes fazemos isso? Voltando a dizer, quando estamos perto de receber as nossas bênçãos, Satanás se levanta em nossa vida para destruir os nossos sonhos, porque ele sabe o mover de Deus que está acontecendo no reino espiritual. E o outro paralelo que eu quero fazer com você hoje, nessa manhã, vamos viver dias ruins. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E que quando Jesus estivesse perto de voltar, nós passaríamos perseguição. Quantas coisas nós já podemos ver se levantando contra os nossos princípios, contra os princípios corretos. E o que é que nós vamos fazer? Aqui no Ocidente, quase não acontece perseguição contra o nosso corpo ainda. As perseguições são mais políticas, as perseguições são mais a nível de princípios. Ainda não existe assim, olha, se você negar o nome, se você declarar Jesus, você vai ser morta. Né? Você corre o risco de morrer no corpo, mas vai ganhar a vida eterna. Como que o nosso cristianismo, como que seria o nosso coração se nós fôssemos provadas, assim como aquelas mulheres corriam o risco de morrer? O que é que nós estaremos dispostas a fazer por Cristo? Como seria o nosso posicionamento? Nós
permaneceríamos obedecendo e temendo a Deus, ou nós nos entregaríamos às ordens que seriam contrárias aos princípios de Deus? Como é que eu e você... A pergunta é para mim, é para você e é para mim também. Fazer a reflexão de dizer assim, não, eu vou obedecer ao Senhor aqui, mas sem ser contrária, sem ter o risco de morrer, por exemplo. Na primeira reflexão que eu fiz, eu tenho uma bênção de Deus, e eu vou escolher obedecer para receber essa bênção de Deus. Beleza. Muitas vezes a gente nem faz, a gente prefere a escravidão do inimigo. Mas aí não diz respeito ao corpo físico, diz respeito apenas a coisas, objetos, a bênçãos, a permanecer firme, por exemplo, obedecendo a Deus nos princípios dele, para ser abençoado. Mas se isso fosse muito mais além, colocasse em risco o seu corpo físico, dissesse assim, olha, se você negar o nome de Jesus, você vai presa. Ou se você declarar o nome de Jesus, você vai presa. Ou se você não negar que Jesus Jesus não tem poder, você tem que dizer que Jesus não morreu por nós, que Jesus não é o Salvador, como ficaria a sua vida? Reflexão dura, me digam aí. Vocês já pararam para pensar nisso? Comentem aí para mim, que se isso faz sentido. Como nós ficaríamos se nós vivêssemos hoje lá pelo lado do Oriente e que nós fôssemos obrigadas a negar o nome de Deus? Temeríamos ao Senhor a ponto de colocar a nossa vida em risco? Ou nós negaríamos e desobedeceríamos ao Senhor? Tá todo mundo calado hoje. Por quê? Bora lá conversar aqui. Vamos falar. Como é que vocês pensam sobre isso? Difícil essa perspectiva? É difícil essa perspectiva? Tudo bem, Rodrigo? Eu quero ver vocês comentarem. Tá todo mundo calado. Vamos lá? Muita gente, silêncio. Cadê vocês, mulheres? As mulheres igual conversam comigo quando eu estou falando. Ninguém vai falar? Difícil, muito difícil. Mas nós temos que parar para pensar, que a Aline falou. Muito difícil. É muito difícil pensar dessa maneira. Situação de extrema intimidação é muito difícil. Difícil, muito difícil. Sabe por quê? Porque quando fala num sofrimento no corpo, a gente se pega. Será que eu seria capaz de fazer isso pelo amor a Deus? Não negar, temer a Deus. Fica, gente, a reflexão. Tanice, fica a reflexão para cada uma de nós. Para nós vivermos um evangelho genuíno, difícil sim, mas parece estar próximo de vivermos isso. Precisamos nos fortalecer em Cristo. Por isso que eu trouxe essa reflexão. Essa reflexão está no devocional. Mas eu trouxe porque eu acho muito pertinente. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos agora, já estamos, independentemente de partido, independentemente de política. Mas nós sabemos que para se cumprir os dias de Jesus, a vinda de Jesus, nós passaríamos dias difíceis. Juliane, bom dia. Zildene, nós passaríamos... Bom dia, Zildene. Nós passaríamos dias difíceis. E independentemente de credo religioso, independentemente de força política ou de crença em política, nós estamos vendo aí um movimento contra a nossa liberdade de expressão. Independentemente de partido, gente. Onde que no Brasil nós experimentamos isso? Nós estamos começando a viver com um certo temor, com um certo medo. E aí, o que virá depois disso? Mas nós sabemos que quando Jesus, a Bíblia diz que o princípio das dores será algo que vai mexer muito com a nossa estrutura, que vai mexer muito com a nossa segurança, que vai mexer muito com a nossa liberdade. E isso já vem acontecendo do Oriente e começa a chegar no Ocidente. Então nós precisamos nos fortalecer em Deus, porque se um dia nós formos perseguidos a ponto de colocar o nosso corpo físico em risco, no sentido, acha que isso não vai acontecer? Não sei, eu não sei. Se de repente passa, se você postar isso, você vai ser preso, não sei. Você vai ter, começa com sua rede social sendo baixada, sendo bloqueada, cancelada. E depois, qual seria a pena?
Se você for a julgamento, nós não sabemos o que pode vir. Nós precisamos orar e pedir a Deus o livramento disso. Mas como isso já acontece em outros países, eu não sei o que poderia acontecer. A Mirna disse na perseguição dos primeiros cristãos, se espalharam pelo mundo, expandiu. Sim, mesmo nas prisões. Verdade. O evangelho ele não vai deixar de crescer, com certeza. Quanto mais a igreja for perseguida, os cristãos forem perseguidos, mais vai crescer. Mas a pergunta é, nós estamos dispostos a pagar o preço da perseguição? Essa é a reflexão que eu quero que fique no coração de cada um de nós aqui. Nós precisamos nos fortalecer em Deus e viver o verdadeiro evangelho. Porque essas mulheres que eu falei da Bíblia, elas poderiam ter morrido. As parteiras hebreias poderiam ter morrido. Sifra e Puá, vale a história delas. Mas elas temeram mais a Deus e não temeram o que o homem poderia fazer com elas. Então, com certeza, se formos perseguidos aqui no Ocidente, o evangelho vai crescer mais do que tem crescido. Mas estamos dispostas a pagar o preço, a temer a Deus, a ponto de não temer o que pode acontecer com o nosso corpo físico? Essa é a reflexão. Que nós possamos pedir a Deus livramento disso, que nós possamos pedir a Deus livramento disso, mas somos cristãs verdadeiras a ponto disso. Né? Então, assim, que nós possamos realmente pedir força e graça a Deus, porque os cristãos no começo da igreja, como falou a Mirna, foi completamente perseguido. Foram perseguidos, foram mortos pelo nome. Eu estava vendo, gente, a vida do apóstolo Paulo, eu vi um filme recentemente, por isso que foi muito pertinente isso, a morte dele. Ele já estava na prisão, já estava em Jerusalém, e em Roma, perdão. Ele já estava em Roma, né, Pedro? Quando Paulo foi morto, estava em Roma já. Ele já estava em Roma, e ele dizia muito no evangelho que ele não ia subir até Roma, porque ele sabia que ainda não tinha chegado a hora, mas que no dia que ele fosse a Roma, ele iria ser preso. E aí ele foi julgado, ele foi condenado à morte. E o filme, vale a pena vocês assistirem o filme. Como é o filme? A Vida de Paulo, Pedro? Tem na internet. Gente, esse filme, a gente se torna mais crente. A gente se torna mais, a gente reflete e vê como a gente precisa ser verdadeiras cristãs. Aí ela fala sobre Priscila e Áquila, na época que eles pegavam o povo de Deus e guardavam em casas para eles não serem mortos por conta da perseguição de Roma, do Império Romano. E a vida de Paulo, quando ele está perto de morrer, quando ele diz que... E ele vai dizendo as coisas para Lucas escrever, e ele vai falando. E ele, quando ele diz assim, corri a minha carreira, combati o bom combate, mas eu guardei a minha fé. E passa Paulo sendo decapitado, sendo morto por amor ao Evangelho de Jesus. E essa reflexão serve para a gente se tornar mais cristão, mais fiel ao Senhor enquanto a gente pode, falar mais do amor dele, dar mais testemunho enquanto a gente não é perseguido. Vocês acham que eu gostava de rede social? Eu achava que quem buscava rede social queria aparecer, queria estar falando. Mas Deus me impactou aqui no ano de 2020 em Brasília. E Deus falou comigo, eu te dei tantos dons, tantos talentos, você precisa começar a falar. E você acha que às vezes eu me atraso aqui na live, na oração, por causa das minhas demandas, minha vida é muito cheia. Mas eu não quero deixar de fazer aquilo na qual o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero ser escrava do comodismo, eu não quero ser escrava da religiosidade. Eu não quero ser escrava das minhas tarefas, dessas coisas terrenas que vão passar, mas eu quero viver para a eternidade, porque nós somos espirituais. E que o nosso temor verdadeiro seja para o Senhor, que a gente possa ser impactada com os evangelistas, com aqueles homens que morreram por amor a Deus, para a gente fazer sem perseguição. Nós não somos perseguidos aqui ainda, a perseguição é muito leve. Não deixe de abrir sua boca para falar do temor do Senhor, para falar do amor do Senhor, para pregar Jesus. Tema mais a Deus do que o que o homem possa fazer no seu trabalho, de lhe envergonhar, de rir de você. Jesus é bom.
E ele precisa ser propagado pela minha vida, pela sua vida. Então Deus falou comigo, foi por isso que eu comecei com rede social. E vou permanecer, vou ser constante, vou estar aqui. Vou falar, vou escrever mais. Vou deixar legado para as gerações posteriores. Porque Deus é temível. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria de Deus na nossa vida. Nós precisamos desse temor do coração, de não nos acovardarmos, de não sermos escravos do nosso medo, escravas do nosso medo, escravas da nossa mediocridade, escravas da nossa vergonha, escravas daquilo que a gente acha que nos prende. Nós não podemos parar. Que essa mensagem reverbere no seu coração, reflita no seu coração. Cada qual na sua profissão, na sua percepção. A Rochelle faz bolos incríveis para ir de Fortaleza. Quem não conhece, Rochelle pode mandar um textinho do amor de Deus, um cartãozinho dentro dos bolos. Eu tô dando uma ideia aí já. Ó. Nós precisamos não nos calar, porque Deus é bom, porque o tempo se abrevia e porque nós não podemos paralisar por conta do medo e da vergonha e das nossas escravidões humanas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês ricamente. Que nós possamos ter um final de semana abençoado. Que nós possamos refletir sobre isso, mudar de postura e anunciar Jesus de alguma forma. Anunciar Jesus. Anunciar Jesus, o evangelho vivo. Apenas Jesus e o amor dele por cada ser humano. Amém. Amém. Já vi um monte de amém, um monte de mãozinha, um monte de gostei da ideia, olha aí, viu? Vamos anunciar Jesus. Um pedacinho de amor dentro desse bolo, do amor de Jesus, além do amor que você coloca nesses bolos. Glória a Deus, porque você já pode transformar isso no evangelho de Jesus. Gente, eu amo vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Estaremos terça-feira aqui em oração. Continuamos na presença do Senhor todas as terças-feiras, orando, intercedendo, pedindo essa graça ao Senhor. E eu espero você aqui. E se você gostou dessa live, quando eu jogar ela ali no feed, comentem para ela ser compartilhada com outras mulheres cristãs, para que elas possam ser... ela possa ser mostrada do Instagram e também envia para as amigas fortes e corajosas que vocês têm, as mulheres cristãs que vocês têm próximas a vocês, tá bom? Um dia abençoado, um final de semana cheio da graça de Deus a vocês, mulheres cheias do temor, fortes e corajosas. Deus abençoe. E lembrando, Rochelle, você que não adquiriu e quem não adquiriu, forte e corajoso. Presença de Deus, lugar onde a força e a coragem se encontram. Rochelle, o Sábia e Prudente já está quase chegando. Tô terminando de escrever. Então já adquire aí pra daqui a pouco tá com o Sábia e Prudente na mão. Beijo grande pra vocês.